Olá, o Quem Fala na TV começa agora. Aqui você assiste os melhores momentos dos programas que aconteceram durante a semana na TV Assembleia SP. No Por Dentro da Política, o jornalista Jorge Machado recebeu o historiador Bernardo Schmidt, autor do livro Jânio, Vida e Morte do Homem da Renúncia. Confira aí. Jânio da Silva Quadros nasceu em 25 de janeiro de 1917 em Campo Grande, no então estado do Mato Grosso. Como político e administrador público, teve ascensão meteórica, de vereador a presidente da República em apenas 12 anos, entre 1948 e 1960. Foi também deputado estadual, prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado. Com carisma e métodos pouco convencionais de fazer política, conquistou a população, principalmente as classes mais baixas. Em 3 de outubro de 1960, foi eleito presidente aos 43 anos de idade, mas renunciou 7 meses depois. Com o golpe militar de 1964, foi um dos 3 ex-presidentes a ter os direitos políticos cassados, ao lado de João Goulart e Juscelino Kubitschek. Foi para o exterior e só retomou os direitos políticos em 1974. Em 1982, candidatou-se ao governo de São Paulo, mas foi derrotado. Voltou à vida pública em 1985, quando foi eleito prefeito da cidade de São Paulo mais uma vez. Faleceu em 1992, aos 75 anos. Bernardo, você teve a oportunidade de conversar com ele já nos estertores, no final da vida. Como é contar toda essa trajetória num livro como esse, uma pesquisa profunda? Inclusive, a gente vai falar mais sobre os mandatos nessa Casa de Leis, o mandato de deputado estadual e também a figura do Jânio, presidente, aquele que renunciou. É uma coisa fascinante sempre. Eu, na verdade, eu conheci o Jânio, estive em 2 ocasiões com ele, mas ele já estava doente, já estava bem adoentado, já estava entrevado, já estava na cadeira de rodas, então ele não pude conversar com ele como Sim. eu gostaria, evidentemente. Só ficou a foto que aparece na contracapa do livro. Exatamente, ficou a foto desse encontro, que foi no flat onde ele morava, um ano antes dele falecer. Mas contar a vida do Jânio é uma coisa assim, é uma tarefa que é extremamente difícil e ao mesmo tempo gratificante, porque é uma vida fantástica, uma vida de sucessos, de fracassos, de tragédias, de alegria extrema, de tristeza extrema e problemas familiares, problemas políticos, problemas pessoais. É uma vida riquíssima e que nunca foi contada com profundidade. Então eu estou tentando resgatar essa existência tão rica do Jânio com esse trabalho que eu comecei em 98 e agora em 2013 tive a oportunidade de lançar o primeiro volume de mais alguns que virão, né, aí pela frente. O que falar também para o nosso telespectador que está atento a essa conversa e que também pode consultar no portal da Assembleia Legislativa um artigo da professora Vera Chaia, que inclusive é excerto de um livro que ela lançou, A Liderança Política de Jânio, 1947 a 1990. Ela diz: Jânio Quadros foi um político eleito para quase todos os cargos do sistema político brasileiro, exerceu o mandato de vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, presidente. Foi um político com atitudes controversas, polêmicas, pouco afeito às organizações partidárias, vivenciou diferentes momentos na vida política brasileira, atuando de forma paradoxal e ambígua. Como descrever essa figura? Bom, primeiro um abraço à Vera Chaia, a professora, que é professora da PUC, uma grande historiadora que lançou esse livro, que foi um livro muito importante para mim quando eu estava no início da pesquisa, que é um livro em que ela fala sobre os mandatos do Jânio, uma ótima pesquisa. E é a pura verdade, porque de fato o Jânio tinha um comportamento paradoxal e ambíguo. No início da carreira dele, por exemplo, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, ele teve um comportamento absolutamente socialista. Ele era socialista, era um político de esquerda. Tanto é que ele fez dobradinha com o Cid Franco, tanto na Câmara quanto na Assembleia, porque o Cid se elegeu também deputado junto com o Jânio, e eles eram políticos ligados, assim, umbilicalmente ao movimento operário, aos oprimidos, a todas as reivindicações que vinham das classes mais baixas. Sim. E logo depois,
a gente vai ver ele ter uma aproximação maior com a UDN, aproximação um pouco maior com esse centro-direita que havia na época. Que esquerda é essa que se aproxima da UDN? Pois é, que esquerda é essa? Aí a gente vai ver que o Jânio, esse comportamento paradoxal e ambíguo, na verdade, eu acredito que fosse uma coisa genuína nele. Eu acho que dentro dele ele era um cara de esquerda, realmente, que tinha essa coisa, essa ligação forte com o povo mais oprimido e mais pobre. Sim. Mas ele sabia que dentro da política ele precisaria ter atitudes que fossem da conveniência de pessoas que poderiam ajudar ele a galgar esses postos na política. É importante, a professora também coloca que o estilo de liderança política de Jânio Quadros foi marcado por algumas características singulares: autoritário, individualista, personalista e moralista. Teria espaço um político Jânio Quadros nos dias de hoje? Eu acredito que sim, porque nós vemos justamente que nos últimos anos, aí, por conta de todos esses problemas que nós atravessamos, eu acredito que forças políticas que estão no poder atualmente acabaram criando uma divisão que já tinha sido um pouco esquecida, que era essa coisa da direita e da esquerda. Então você vai ter o quê? A pessoa de esquerda se supõe que é uma pessoa liberal, libertária e tudo mais, e não sei o quê, e a de direita vai ser uma pessoa moralista, com aquela coisa de valores religiosos e não sei o que lá, aquela coisa mais conservadora. E eu acredito que o Jânio, políticos como o Jânio, é possível que surgissem, mas acredito que o Jânio, sim, ele passaria ao largo de tudo isso e tentaria ter uma postura democrática e popular ao mesmo tempo. E o Jânio midiático? Eu vou mostrar a capa do livro, inclusive, que foi garimpada de uma foto aqui na Assembleia Legislativa. É verdade. Esse Jânio midiático. O Jânio, ele foi, eu inclusive digo isso nesse primeiro volume, que aliás aproveito para mandar um abraço ao Carlos Silva, que era o diretor... Carlos Dias, do Departamento do Acervo Histórico aqui da Assembleia. DDI, Departamento me ajudou muito, um cara Documentação excepcional. e Informação. E essa foto vem do departamento. O Jânio midiático é o seguinte, no livro eu digo, inclusive, que o Jânio foi o primeiro, eu acredito, marqueteiro e produto. Sim. Ele sabia qual era a linguagem que ele deveria falar para o povo e sabia qual era a linguagem que ele deveria falar para o rico e utilizava o próprio comportamento dele, a própria cultura dele para falar com eles. Então ele criava o marketing para o político e ele próprio se tornava instrumento desse marketing. Ou seja, ele dialogava com classes trabalhadoras e também sabia dialogar com a academia. Exatamente. Aquele português escorreito, o Exatamente. filho porque quilo. Exatamente. O filho porque aquilo, na verdade, não foi ele que disse, mas ele reproduziu ele dizia as mesóclises. As mesóclises, exatamente. O que acontece com o Jânio, eu acho importante a pergunta, porque o Jânio falava com os ricos num português absolutamente arrevesado e precioso e rebuscado, e quando ele falava com os pobres, ele procurava, ele simplificava, mas ele não tornava esse um linguajar popular, popular, de forma nenhuma. Isso seria ofender o pobre. O pobre ofender a inteligência do pobre. Ofender a inteligência do pobre, porque o pobre olhava para o Jânio com admiração. E ele falava, você não precisa vir aqui falar dessa maneira conosco. Entendeu? O Jânio sabia disso e não descia. Ele falava um português talvez um pouco mais simples do que aquele, menos acadêmico, mas falava um português que o pobre ia tentar alcançar. Porque olhava para o Jânio e via um político que saiu de baixo, saiu da pobreza, porque o Jânio era pobre efetivamente, e subiu pelos próprios méritos, pelos méritos da inteligência, pelos méritos do esforço dele em galgar esses postos na política. E como constituir essa imagem política associada à modernidade, à eficiência da administração pública, coisa que é muito propalada nos dias de hoje? Sim, o Jânio, eu acho que ele conseguiu isso justamente porque ele começou como vereador e depois ele se tornou deputado estadual e só depois ele foi para a prefeitura e governo. Então eu acho que nesse primeiro contato que ele teve com os mandatos parlamentares, ele teve a exata noção de como a máquina funcionava e de como a máquina não funcionava. Então, quando ele chegou a um cargo executivo, efetivamente, ele já sabia aquilo que ele teria que atacar de rijo, teria que imediatamente enfrentar e melhorar, porque ele tinha visto em primeira mão aquele povo que se serve o que é servido por essa máquina, reclamando, olha, isso aqui não funciona, isso aqui é uma coisa que está dentro de uma estrutura antiquada, precisamos mudar. Então o Jânio chegou ao executivo já sabendo aquilo que funcionava e o que não funcionava. Todos os caminhos. Por isso. Ficou mais fácil. Sim, aí ele já fez uma gestão modernizante na prefeitura, que ele ficou pouco tempo. Inclusive com muito marketing em cima disso, mostrando as estruturas que combinavam com a própria figura dele. Sim. Imagine esse Jânio Quadros, só fazendo uma provocação, nos dias de hoje, nos dias de redes sociais, o Jânio Quadros no Facebook. Eu acho que seria espetacular para ele. Assim como o Twitter funcionou muito bem para o Milor, por exemplo.
O Milor, Dá que para era um imaginar aquela grande vassourinha nazista. do Jânio que ele apareceu na foto, sendo replicada milhões de vezes na rede social? A gente vê, por exemplo, ele estaria publicando por semana um vídeo, ou falando, ou trazendo um jingle novo, ou falando de coisas que ele fez, de coisas que ele gostaria de fazer, mas eu acho que o Jânio se encaixaria divinamente a essa mídia, assim como ele se encaixou perfeitamente à televisão. Sim. Né? Aliás, como fazer o bom uso da mídia, ou seja, usar a mídia a seu favor. No caso das notícias, esse jeito Jânio de governar, de gerir a máquina pública, como convencer corações e mentes na mídia, que hoje também, tal e qual no passado, né, havia setoristas aqui na Assembleia Legislativa, Sim. como há no Congresso Nacional, mas aqui o mandato de deputado, ou seja, na prefeitura. Aliás, eu vou dar um salto aqui no mandato dele de prefeito, ele desinfetou a cadeira, Sim. passou um desinfetante na cadeira, porque Fernando Henrique, o senador Fernando Henrique, que foi candidato também, se sentou para tirar uma foto na cadeira do prefeito, que estava ocupada por Mário Covas. Então, o sucessor, Fernando Henrique, tirou uma foto antes, só que perdeu a eleição. Exatamente. Ele foi lá, desinfetou a cadeira e pendurou as chuteiras na porta. Isso é uma coisa que é muito típica do Jânio e me faz lembrar, o Augusto Nunes falou muito sobre isso. O Augusto, acho que trabalhava no Estadão da época, e ele falou que todo dia tinha uma notícia do Jânio diferente, porque o Jânio inventava um factoide, ou então ele fazia uma coisa absolutamente normal, como era tomar posse, mas você vê o gesto de desinfetar a cadeira, transforma aquilo numa coisa célebre no país inteiro. Sim. E o Augusto um dia falou, olha, chega, nós não vamos mais publicar nada do Jânio. Só que aí ele descobre que o Jânio teve, sei lá, um princípio de AVC. Era verdade? Era mentira? Não se sabe. Como você vai não noticiar isso? Exato. Então o Jânio era um cara que sabia manipular, nesse caso, a questão da imprensa. Se ele podia ter uma inauguração que era absolutamente prosaica, uma coisa simples, que não teria nenhum tipo Só de que ele repercussão. viu o motorista dele parando em cima da faixa e ela autuava o próprio motorista Dava uma dele. multa para ele próprio, entendeu? Como você vai não noticiar uma coisa dessa? Então o Jânio sabia como mexer, como mexer ou tocar esses botões da mídia, porque ele tinha uma experiência de 35 anos. Agora, a gente falava antes da gravação do programa sobre a figura carismática do Jânio Quadros, mas nesta Casa de Leis, inclusive na legislatura, com outras feras. Como ele conseguiu ascender quando havia tantos bons deputados? Eu podia te responder em uma única palavra, ou seja, a competência dele, a inteligência do Jânio. O que aconteceu foi o seguinte, terminado o Estado Novo, em dezembro de 45 você tem eleições para o Congresso Constituinte. Nem todos os políticos puderam se organizar rápido o suficiente para se candidatar naquela eleição. Então eles acabaram não podendo se candidatar e se candidataram em janeiro de 47 para a Assembleia Legislativa ou em novembro de 47 para a Câmara Municipal. Sim. Então o Jânio já entrou na Câmara dos Vereadores com gente como Marrei Júnior, gente como João Carlos Fairbanks e grandes, Nicolau Tuma e outros grandes valores que estavam crescendo ali, como Camilo Ascar, Cid Franco e tudo mais. Quando ele vai para a Assembleia Legislativa, ele se elege em 50 e toma posse em março de 51, ele vai com pessoas assim que eram cobras criadas, entendeu? E o Diógenes Ribeiro de Lima, que era um cara que tinha 30 anos de carreira, estava ali. O Jânio tinha sido vereador com o filho dele, Altimar, e agora estava sendo deputado com o pai. E tinha pessoas como o Vladimir Toledo Pisa, e tinha pessoas como o Camilo Ascar, Cid Franco, Conceição da Costa Neves, Teresa Delta, duas das parlamentares mais combativas. Então o Jânio, ele era um cara que, como ele era muito inteligente e era um cara que tinha uma verdadeira predestinação política, um talento extraordinário, ele só melhorou na Assembleia Legislativa. Ele só melhorou. No programa Em Discussão Especial, o repórter Mauro Friesman debateu com especialistas o tema linfoma não Hodgkin. Presentes no programa, a oncohematologista Larissa Marques, do ICESP, e também o diretor clínico do Centro Paulista de Oncologia, o médico Jacques Tabakoff. Vamos conferir um trecho desta gravação. Este é o câncer do ator Edson Celulari, que está em tratamento. O mesmo do também ator Reinaldo Gianecchini, da novelista Glória Pérez e de Dilma Rousseff, que venceram a doença. Os casos duplicaram nos últimos 25 anos no Brasil. E quanto antes o linfoma for descoberto, maior é a chance de cura. O Guilherme descobriu que tinha a doença aos 20 anos de idade. E hoje, aos 27, já superou tudo. Como é que você descobriu, Guilherme, o linfoma? Eu estava com uma tosse chata, já fazia alguns dias, quase uma semana. E uma madrugada, depois de dormir só umas 2 ou 3 horas, tossindo a noite inteira, conversei com a minha mãe, que é médica, ela me pediu para ir para o pronto-socorro.
Fiz alguns exames e no raio-x mostrou que tinha alguma coisa errada. Foi a partir daí que eu comecei a fazer todo o processo até descobrir que eu tinha um linfoma. O problema estava entre o coração e o pulmão esquerdo de Guilherme. Eram 3. Um maior, que ficava entre o pulmão e o coração, que media por volta de 12 por 7 centímetros, e 2 pequenos. Um próximo a esse, por volta de 1 centímetro, e outro próximo do pâncreas com 1 centímetro também. Da chegada ao pronto-socorro até o diagnóstico, Guilherme passou 13 dias sem saber qual doença tinha. Eu brinco um pouquinho que foram os 13 dias de um pouco de agonia, sem saber exatamente o que eu tinha e saber que tinha alguma coisa. Confirmado o linfoma, uma visita recebida no hospital trouxe alívio a Guilherme. Nos primeiros dias foi um pouquinho difícil, mas os médicos me tranquilizaram bastante. A melhor parte foi quando um amigo do meu pai foi me visitar no hospital e eu descobri que ele teve a mesma coisa que eu, só que 12 anos antes. E ver que ele estava bem, tranquilo, sem sequela nenhuma, me fez ficar super tranquilo e falar, tudo bem, eu sei que eu tenho uma doença, não sou a doença, vou levar isso da melhor maneira possível. Guilherme tratou o linfoma com radioterapia e quimioterapia. Eu comecei pela quimioterapia, foram 6 sessões a cada 21 dias. A maioria delas eu fiz ambulatorialmente, então eu entrava pela manhã no hospital, ficava até o meio da tarde e depois ia para casa. Só a primeira que eu fiz internado, por conta de já estar no hospital fazendo todos os exames, e uma no meio que eu não estava me sentindo muito bem, que os médicos acharam melhor fazer também internado para garantir que ia estar tudo certo. Depois das 6 sessões de químio, fiquei um mês em pausa para começar a radioterapia, que foram 20 sessões seguidas, todos os dias de segunda a sexta-feira. Na época da doença, Guilherme criou o Diário de um Caraquinha, uma página na internet para contar a sua história e ajudar outras pessoas com a sua experiência. Eu tinha um problema muito grande de comunicação. E eu percebi que se eu continuasse fechado, as pessoas não iam saber que eu estava bem, começando pelos meus familiares. E sabendo que eles não iam ficar confortáveis sem saber que eu estava bem, eu não ia conseguir ficar bem também. Então foi uma maneira de expor para todos o que eu estava passando, trazer informações para as pessoas próximas e para outras pessoas que precisassem também, e que também eu conseguisse tranquilizar todo mundo. É um processo longo, não é uma coisa simples, mas que dá para passar super bem por cima desse problema. É uma coisa que vem para ensinar muita coisa boa, apesar de não ser uma notícia muito agradável de se receber. E foi com um pensamento positivo, aliado a este sorriso largo, que Guilherme enfrentou e superou o linfoma. Logo que eu fui diagnosticado, uma das primeiras coisas que eu fiz foi evitar procurar no Google. É muito comum as pessoas, quando recebem algum diagnóstico ou têm algum sintoma, procurar informações direto lá. Eu preferi consultar nesse momento minha mãe e depois eu fui fazer essas minhas buscas pela internet e ver que tinha muita gente que tinha passado por isso, que todo mundo estava bem e que ia dar certo. Não foi só por isso que eu acabei caindo na ABRALE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e lá eles têm muita informação, uma equipe técnica gratuita que me ajudou bastante, ajudou minha mãe. Então, assim, informação é o que não falta, informação boa e confiável. Olha, gente, primeiramente, o agradecimento ao Guilherme Mori pela imensa gentileza com que ele recebeu a nossa equipe de reportagem no apartamento dele para poder contar essa história. E o amigo do pai, o seu Antônio, a quem ele se refere, que deu aquela grande força para ele no hospital, deixou aquele momento de alívio para ele naquela visita, é o Jairo Weiswald, que está aqui com a gente, que também teve o linfoma, superou a doença e hoje é o diretor voluntário da ABRALE. Vou começar com você, Jairo. Como é que você descobriu a doença? Eu descobri sempre pratiquei muito esporte, então costumava nadar e praticando natação comecei a sentir falta de ar. Não conseguia mais nadar, aí fui procurar médicos, comecei a fazer exames e na bateria de exames foi constatado que eu estava com um grave derrame pleural, quer dizer, água no pulmão, fizeram uma tomografia, foi constatada uma suspeita de linfoma e aí se confirma com uma biópsia de medula. A biópsia de medula confirmou, aí começou o tratamento com quimioterapia. Comecei a fazer um ciclo que não deu resultado bom, aí trocou o coquetel, também não deu resultado bom, aí fiz um outro terceiro tipo que também não teve um resultado muito bom,
Isso estamos falando de 1997, né? Há 19 anos. Então o mundo evoluiu muito. E aí eu tive a oportunidade de ir lá para um centro de referência em Houston. E lá me falaram que não precisaria fazer um transplante, que tem um remédio que estava para ser aprovado pelo FDA, que seria especificamente para linfoma não Hodgkin de baixo grau, que era o meu caso. Aí eu esperei esse remédio chegar no Brasil, tomei esse remédio e com isso eu cheguei em remissão. Remissão é exatamente a cura. É a cura, né? Você tem que fazer controles, né? Não é que você e vai se passando os controles. Conforme vai passando mais tempo, a chance da doença voltar é menor. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 32 anos. 32 anos. Doutora Larissa, 32 anos tinha o Jairo e 20 anos o Guilherme quando descobriu a doença. O dado do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é que em 25 anos a incidência do linfoma no Brasil duplicou, especialmente na população mais velha, acima de 60 anos. O que é que explica essa situação? Uma pessoa de 32 e um rapaz ainda mais jovem, de 20 anos, contraírem a doença. Mauro, o desenvolvimento do linfoma e da maioria das neoplasias realmente ele acontece em pessoas com uma faixa etária mais avançada, mas isso não impede que pessoas mais jovens também desenvolvam a doença. Pacientes de 20, 25, 30 anos não são a maioria da população que tem um maior fator de risco para o desenvolvimento do linfoma. Realmente a faixa etária da população que tem um maior risco de desenvolvimento é a faixa etária mais idosa. Existem alguns linfomas que têm um aspecto chamado bimodal. Eles podem acontecer tanto em uma faixa etária um pouco mais jovem, por volta de 20 anos, e depois ele pode acometer novamente uma faixa etária por volta de 50, 60 anos. Então, isso pode acontecer, não é o mais frequente, mas realmente pode acontecer. Agora, esse número é um indicativo de que o linfoma tem a ver com o envelhecimento da população. A maioria das neoplasias tem a ver com o envelhecimento da população e com o envelhecimento do organismo propriamente dito. Vão se adquirindo mutações e essas mutações fazem com que ocorra o desenvolvimento do câncer, da neoplasia. Doutor Jacques, 2 exemplos, 2 situações. O Jairo começou sentindo falta de ar e o Guilherme, que nós vimos na reportagem, começou com tosse. É assim mesmo? As pessoas reagem de formas diferentes? Os sintomas iniciais são diferentes? Cada caso é um? O linfoma é o câncer, como você mencionou no início, dos linfócitos. Os linfócitos são nossas células de defesa, estão espalhadas estrategicamente em todo o corpo. Então nós temos, por exemplo, concentração de linfócitos nas regiões das axilas, na região do pescoço, nas virilhas, onde tem os gânglios linfáticos. Lá tem muitos linfócitos. E eles estão estrategicamente localizados para ajudar a combater infecções. Por exemplo, se a pessoa tem uma infecção no braço, uma mordida de cachorro no braço, as bactérias vão subir pelos canais linfáticos e vão chegar nos gânglios da axila. Nessa região, os linfócitos daquela área vão perceber a presença das bactérias ali e vão montar uma resposta de defesa. Então, como nós temos linfócitos em várias áreas do corpo, nós podemos ter linfoma em qualquer parte. Mas o mais comum são nessas áreas que tem o aglomerado de linfócitos ou linfonodos, nas axilas, no pescoço, nas virilhas. Nos 2 casos mencionados, eles tinham muitos gânglios aumentados pelo linfoma no mediastino, que é a região perto do coração, entre os pulmões. É uma área que tem muito linfócito e muito linfonodo, que são os gânglios linfáticos. Portanto, é mais comum aparecer linfoma nessas áreas. E no caso deles, apareceu líquido na pleura, nos 2 casos apresentados. Mas o importante é a gente saber que o linfoma pode aparecer em qualquer parte do corpo. E a maneira de fazer o diagnóstico, a única maneira, é através de uma biópsia, que é a retirada de um fragmento da área suspeita para análise no microscópio. Os linfonodos são os gânglios. Os gânglios normais. Gânglios normais. Que tem Aqueles que função de aparecem defesa. atrás da orelha, eles estão normalmente... eles são salientes numa situação normal. É possível verificar. São pequenininhos, com meio centímetro, um pouquinho menos. Se você tem uma virose, por exemplo, uma criança com virose, Mauro, se a mãe palpar essa criança, vai achar gânglios aumentados no pescoço, na axila, na virilha, isso é normal. Porque os linfócitos do corpo estão percebendo essa virose e estão reagindo e fazendo o papel deles normal, que é combater a virose. Isso é normal e uma vez que a virose ou qualquer outra infecção é debelada, esse sistema recolhe. Os linfócitos se acalmam, eles perceberam, vencemos a infecção. Isso tudo é normal. Mas de vez em quando, no linfoma, o que ocorre é uma mutação.
é uma doença no linfócito. E esse linfócito passa a proliferar de maneira desordenada, descontrolada. Isso pode causar o acúmulo desses linfócitos progressivamente. Os linfócitos vão acumulando e começam a surgir massas, tumores realmente, de linfócitos. E isso a gente chama de linfoma. Ainda nesses números que eu destaquei aqui com a doutora Larissa, os casos duplicaram em 25 anos. É um número muito alto, foram 10.200 casos registrados em que período, doutor? 10 mil, a estimativa, Mauro, do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, o INCA, ele estima 12 mil casos de linfoma por ano, 10 mil de linfoma não Hodgkin e aproximadamente 2 mil casos de linfoma de Hodgkin. Então, anualmente no Brasil, 12 mil casos. É possível que esse Para um país de 200 milhões de habitantes, o que significa esse número? Parece um número subestimado. Se a gente fizer uma comparação com a estatística americana, que tem uma população de 300 milhões de habitantes, e o Brasil por volta de 200 milhões, lá tem 70 mil novos casos de linfoma. Então parece que no Brasil talvez o número seja possivelmente maior do que esse previsto pelo INCA. Talvez pela dificuldade diagnóstica, talvez nem todo mundo tenha acesso a um procedimento diagnóstico que seria uma biópsia. Então a população, todos os profissionais de saúde têm que estar atentos e recomendar a biópsia nos casos de suspeita. Porque só assim nós vamos fazer o diagnóstico e tratar de acordo. Doutora Larissa, vamos diferenciar as coisas aqui. O doutor Jacques falou sobre o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Qual é a diferença? O linfoma de Hodgkin, em geral, é um linfoma que acomete paciente mais jovem, costuma ter uma distribuição que, em geral, começa no pescoço, na região cervical, é comum ter massa mediastinal e o paciente costuma cursar com bastante sintomas constitucionais, febre, perda de peso, sudorese noturna. Esse é o linfoma de Hodgkin. A mutação que ele sofre, a alteração genética que o linfócito do linfoma de Hodgkin sofre, é diferente da mutação que sofre o linfócito do linfoma não Hodgkin. São alterações diferentes. O linfoma não Hodgkin, na verdade, ele é um grande grupo de linfomas. Dentre os linfomas não Hodgkin, existem mais de 20, 30 subtipos. Tem os linfomas do tipo B e os linfomas do tipo T, assim como existem os linfomas agressivos e os linfomas indolentes. Então, dentre o grupo de linfoma não Hodgkin, existem muitos subtipos de linfoma. O linfoma não Hodgkin, ele pode ser também indolente e pode ser agressivo, ou seja, aquele que tem o crescimento mais lento e o mais rápido. Isso, exatamente. Os indolentes são aqueles que têm um crescimento lento, inclusive alguns deles podem até nem precisar de tratamento no início, a gente pode manter só o paciente em acompanhamento, em observação. No entanto, alguns outros têm um comportamento mais agressivo que precisam de um tratamento imediato. Ô Jairo, quando você teve o diagnóstico da doença, você já conhecia, já tinha ouvido falar? O que é que passou pela sua cabeça? Que pesquisa você fez para saber o que é que você tinha? Quais eram as chances que você tinha de cura? Então, na época, eu não sabia o que era linfoma, não tinha a menor ideia do que era. Foi um baque, um susto para mim, para a família toda. Aí fui pesquisar na época, como até o Guilherme falou do Google, nem tinha muito Google. Aí eu fui numa livraria, peguei uns livros internacionais, comecei a ler, comecei a pesquisar e sempre trocando muita ideia com o médico que me acompanhou. Fazendo pesquisa e acreditando no tratamento. Eu sempre acreditei que ia dar certo. Nunca achei que não ia ter um final precoce, né? Então, sempre acreditei, vou fazer, tá aí, vou encarar. O tratamento não é agradável, mas totalmente suportável. Continuei trabalhando, levava a vida dentro do possível na normalidade, que é com os cuidados médicos, né? Você fica muito imunossuprimido, então tem que tomar muito cuidado com a infecção, ficar bem atento com isso, qualquer sinal tem que correr para o hospital. Tive alguns episódios de infecção e ter que ser internado de emergência, mas com um tratamento adequado, eu tive a oportunidade de ter um tratamento de ponta, cheguei na remissão e hoje tenho uma vida normal, volto a fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Quem olha para mim nem imagina o que eu passei faz só 19 anos. Então,
Você falou que foi para os Estados Unidos, foi para Houston para fazer o tratamento. Por quê? O que acontecia no Brasil na época? Eram anos 90, né? Qual era a dificuldade? Era 97 e Houston ainda hoje é um centro de referência mundial, é mais avançado. E a comunicação hoje é muito melhor. Então hoje, o Brasil e Houston acho que já estão par a par, porque você faz videoconferência, você manda as imagens, na época não tinha isso. Então lá tinha um conhecimento maior. E lá por ser um centro maior, o pessoal que vê linfoma lá é uma equipe muito maior da equipe que vê aqui. Porque os médicos que veem linfoma aqui, vêm outras, na época também, viam outros tipos de câncer. Então lá era mais especializado. Então era um centro com mais massa de conhecimento, então com casos similares, e um centro de pesquisa mais avançado. Tanto é que esse remédio estava para ser aprovado. O pessoal da universidade, né, que o MD Anderson era ligado, já sabia que ia ser aprovado. Essa informação nós não tínhamos no Brasil. Quando eu fui para lá, eu fui indicado para fazer o transplante. Já tinha feito tipagem meus irmãos, tudo. Quer dizer, a indicação era transplante. Indo para lá, eu tive a chance de falar, não, espera, porque teu caso dá para evitar o transplante, que é um procedimento bastante agressivo. O programa Quem Fala na TV fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta e eu espero vocês. Até lá.